28, é isso? 28. 28 de julho, acabando o mês de julho já. Estamos aqui para mais um Bom Dia Mercado. Bom dia, Caio. Bom dia, André. Bom dia a todos. Começando mais um Bom Dia Mercado aqui. Hoje um pouco mais animado, né, Caio? Hoje exatamente. O mercado abre em alta, o que já é uma coisa nova, né? A gente teve semana passada inteira de queda do mercado, né? O mercado até tentou se recuperar na sexta-feira, deixou muitos ativos com candles muito bonitos. Bancos principalmente. Bancos principalmente, e ativos ligados a banco, BMF, Cielo. A gente tinha aí uma possibilidade de vir para uma semana forte, mas ontem lá a gente acordou com a notícia da Bolsa da China caindo 8 e tanto, né? 8,48 fechou. E isso, é claro, atrapalhou um pouco o nosso dia, a gente abriu com gap de baixa, acabou que até se recuperou um pouco aí do meio do dia para frente, a partir das 3h30 da tarde. E hoje a gente amanhece com gap de alta, né? No índice, né? No índice. Vamos até dar uma olhada aqui, se puder mostrar minha tela aqui. A gente fechou aí perto dos 49.100, abrindo aí a 49.300. Não é, olha que alta, bonita e tudo mais, né? Mas já é diferente do que vinha acontecendo nos últimos dias, né? Será que hoje é o dia do repique? Ponto 42. Pois é, vamos já aproveitando aqui, né? A gente tem aí o Ibovespa marcado aí na tela, já faz bastante tempo que a gente fala sobre o Ibovespa com vocês, né? A gente tinha um primeiro suporte que foi rompido no início da semana passada, depois um segundo que foi rompido na quinta-feira, e agora a gente aqui estamos no meio do caminho entre o próximo suporte, que é essa região de 48 mil pontos, e esse suporte aqui de 50 mil que promete virar resistência, né? Então tem que ficar bem atento em relação a ele. Eu, principalmente por conta de ter o mercado muito esticado, né? Eu falei ontem, aliás, domingo, no estudo de domingo, da possibilidade dessa ser uma semana de correção. Como para o estudo a gente sempre tem o campo de visão de uma semana, né? Essa parecia ser uma semana de correção da tendência. Porém, por enquanto não está acontecendo, né? O mercado voltou tudo, fechou bem perto da mínima de sexta-feira. Eu separei alguns ativos para a gente fazer a operação essa semana. Quero dar uma repassada com vocês primeiro o que já deu entrada, né? A BBDC deu entrada, a gente tinha falado aí de uma entrada nela, do rompimento aí de 26,73, com stop abaixo de 25,79 e alvo aqui em 29,57. Ela deu entrada ontem, né? Foi uma das que deixou o martelo, bem bonito. Vamos torcer para que, se tiver recuperação do mercado, essa se recupere muito bem. E outra que deu entrada foi também uma que deixou o martelo, que é Porto Seguro. A gente fez uma entrada no rompimento de 37,50, com stop abaixo de 36,18 e um alvo aqui em 41,47. Essa aqui voltou bem ontem no final da tarde, mas de qualquer forma, se vier o repique, eu acho que ela pode ter um bom desempenho e voltar a subir. No lado vendido, a gente teve duas entradas, né? A primeira de JBSS 3, no rompimento de 14,60, com stop acima de 15,50 e alvo em 11,90. Então, essa aqui já deu entrada ontem na abertura, bem perto da abertura, né? Deixa eu ver aqui. E a próxima, que também a gente comentou no estudo de domingo, que tinha uma boa possibilidade, era CSNA3, no rompimento de 3,87, com stop acima de 4,10 e alvo aqui em R$ 3,18. Então, esses foram os ativos que a gente separou na semana que já deram operações. Então, são 4 operações já iniciadas. E tem alguns outros ativos que a gente tem que ficar de olho. Primeiro é CESP, encontrou suporte aqui numa região muito importante, tá? Então, se romper 18,79, a gente espera comprá-lo com stop abaixo de 17,99 e alvo em 21,18. Valide também é outro que está interessante, tem aí a possibilidade de um rompimento de topo dos R$ 52. Se isso acontecer, a gente vai comprar com stop abaixo de 49 e alvo em 61. Embraer, ela perdeu força, né? Está aqui numa região de muito suporte, onde tem um triângulo. Se voltar a subir e superar 24,63, a gente pensa em compra, com alvo em 28,08, stop abaixo de 23,48. E mais uma aqui para compra também, RADL, se conseguir superar 44,03, alvo em 53,11, stop abaixo de 41. E por fim, o GPA3, essa aqui tem uma possibilidade até de uma onda 3 para baixo. Se ela cair, vai ficar bonita para venda. Mas como eu separei só para compra, no rompimento de 69,04, stop abaixo de 66,36
e alvo aqui em 77,09. Como, Caio, a gente não tem o poder de prever o futuro, né? Apesar de achar que essa semana a gente tem uma possibilidade maior de correção da tendência do que de mais queda, eu separei também alguns ativos para venda. Para venda, né? Agora, para venda não foi tão fácil, porque a gente, analista técnico, sabe disso, né? A gente não pode pegar ações que já têm movimentos muito fortes de tendência de baixa. Então, por exemplo, Petrobras, a gente deu venda nela na segunda-feira passada. Ela caiu do nosso preço até agora uns 15%. Não, se pegar BIF, JBS... mais um monte, Frig, né? Tem um monte. SUSB também. O que acontece? Não dá para a gente dar venda em ativo que já andou 15% na tendência de baixa. Então a gente tem que ver esses ativos caindo, mas como já estão no movimento muito longos, né? Você não consegue mais entrada. A entrada já passou, a gente já fez na semana passada. Inclusive, o estudo de domingo da semana passada teve uma rentabilidade média de 3,20 contra uma queda de quase 6% do Ibovespa. Então eu tentei pegar para essa semana ativos que estão em início de movimento, caíram, passaram por um processo lateral e agora pode iniciar nova queda. Então deixa eu falar deles aqui para vocês, se puder mostrar o gráfico. A gente já falou de JBSS, que deu entrada na venda, e falou também de CSNA, que já deu entrada na venda. E tem mais dois. Um que até ficou abaixo do ponto, mas bem no começo do dia, antes das 11, quando a gente não opera, ou seja, precisa cair abaixo desses 9,14 depois das 11 horas da manhã, é BRAP 4. Então abaixo disso a gente vende com start acima de 9,80 e um alvo em 7,16. E depois a gente tem aqui também Transpaulista, que é uma que está encaixotada aqui nessas regiões, formando aqui o que o pessoal gosta de chamar de ombro, cabeça, ombro. No rompimento aqui de 38,40 eu penso em venda nela, com alvo em 30,60 e o stop acima de R$ 41. Pois bem, eu acho que para a semana são aí 11 ativos, Caio. Desses 11, 4 já deram um start, mas eu acho que ainda tem boas possibilidades aí do preço andar. Acho que ainda tem algumas possibilidades interessantes aí nesses ativos que ainda não startaram, né? Agora, o dólar, que eu também queria dar uma olhada, Caio, porque chegou ontem num ponto de bastante resistência, que está lá pertinho daquele topo. Lá de trás. Vamos dar uma olhada no dólar aqui então, voltando para o gráfico, pessoal. WDO FUT, né? Eu sempre que falo do dólar, eu acabo indo no mini contrato, né? Então, Caio, essa aqui é a região que a gente falou bastante aqui do rompimento desse triângulo. A partir do momento que rompeu esse triângulo, acelerou com 3 fortes altas, né? E ontem bateu bem pertinho aqui dessa região que é de forte resistência. Recuou um pouco, aliás, recua um pouco hoje aqui na abertura, abriu em gap de baixa. E é muito bom ficar atento com essa região aqui de 3.400, 3.400, até 3.450, né? Eu vou até marcar aqui isso aqui de forma diferente, né? Eu acho que é essa região aqui que oferece uma forte resistência para o dólar. Eu acho muito difícil ele conseguir romper isso de prima. O que você acha? Eu acho que temos que ficar atentos, acho que 2 eventos essa semana. Primeiro, a ata do FONC, que nós temos na quarta-feira, e também nós temos o Copom. Então o pessoal já está falando aí de meio ponto, podendo ter mais 0,25 depois, dado esse reajuste fiscal de 1,5 para 0, de 1,1 para 0,15. Então, eu acho que o dólar vai segurar um pouco nesse ponto aí, vai dar aquela lateralização, porém acho que a tendência agora do dólar é tentar chegar ao patamar de 3,50, por que não? Quem sabe aquele 3,70. Então, acho que então, esse topo vai ter muita briga por ser o primeiro número inteiro, né? 3,40 já pensa no número que deveria dar uma segurada, mas eu acho que vai ficar bem lateral para depois seguir o rumo de alta. Perfeito. Bom, vamos começar a atender os pedidos do pessoal. Acho que seria legal. Vamos passar primeiro como estamos lá fora, o petróleo, o minério de ferro. Acho que é legal o pessoal se balizar, né? Vamos lá. Primeiro, pessoal, petróleo trabalhando em queda, 1,33%, cotado a 52,76. Ainda temores da Ásia. China fechou em queda ontem, 1,69, se eu não me engano. Então, ainda refletindo na questão chinesa. Minério de ferro subiu 2,1%, cotado a 53,45. As mineradoras Rio Tinto subindo 0,88 e BHP 1,6, ou seja, petróleo para baixo, mas minérios para cima, mineradoras podem puxar hoje. Lembrando que a Europa já está em alta, mesmo com a Ásia fechando em queda, ou seja, depois de 7 dias de queda do Ibov, podemos ter hoje um dia de repique.
Beleza, deixa eu responder aqui o convidado. Aliás, eu respondo por aqui, falando que a gente não está olhando o chat. A gente só primeiro faz aí uma abertura, fala como é que tá as nossas indicações e a partir de um certo momento a gente começa a responder as perguntas de vocês. Porque senão, se não fosse assim, né, não teria nem por que esse programa ser ao vivo. Ele poderia ser gravado se fosse para a gente não responder o chat. Então a gente está sempre de olho e na medida do possível aí a gente não sei se consegue responder todo mundo, mas vamos tentar, tá? Exatamente. Alguém estava brincando ali que o pai do André é louco, que queria comprar Petro a R$8. Eu contei essa história lá atrás, foi engraçado, né? Que meu pai não tem coragem de colocar o dinheiro num fundo multimercado, né? Mas quando viu o noticiário, o preço da Petro caindo e tal, não sei o que, ele cogitou a possibilidade de vender um carro que ele tem, que ele não usa muito, e comprar tudo de Petrobras. Só que, neste momento, a Petrobras não estava a R$8, né? Se tivesse a R$8, ele teria achado Petrobras no fundo. Ela estava a 10 e pouco, foi no final do ano. No primeiro momento, teria quase morrido do coração, porque ela foi a 8, né? Depois, provavelmente sairia a 8, com medo e nunca mais voltaria do mercado de ações, mas mesmo que se tivesse voltado, né, ficado na operação, ela foi a 13 e agora volta lá ao mesmo patamar que estava no começo do ano. Então, estaria ali no 0 a 0 ainda. 0 a 0. Mas é complicado a Petrobras, mesmo ela agora caindo mais, a gente, estimando que o fundo está muito mais próximo que o fundo de Vale, ainda o cenário da Petrobras é muito complicado. Então, estamos falando de um cenário de endividamento muito alto, desinvestindo cada vez mais, vendendo ativos, ou seja, sua geração de caixa sendo muito prejudicada e preço de petróleo para baixo. A gente pensar reajuste da gasolina, muito provavelmente não. Se a gente pensar a inflação já ontem bateu na casa de 9,23, lembrando que cada 10 centavos de reajuste na gasolina é 0,37 de impacto no IPCA. Ou seja, então, não vai ser agora que o pessoal vai deixar isso acontecer. Não é agora que teremos reajuste no diesel e na gasolina. Então, o cenário de Petrobras é muito complicado, mas parece que esse 9,40 até esse 8 ali seja o fundo da Petro, mas ainda eu acho que é muito cedo para a gente falar, olha, agora aqui é buy opportunity, podem comprar, que agora volta para os 15, eu acho que ainda é muito cedo. Você criar primeiro uma condição gráfica. Exatamente, né? Exatamente. Ela vem só em queda, só pesando, petróleo pesando hoje também. Pode até ser que suba hoje, mas eu estou por enquanto feliz com a operação de venda que a gente deu na semana passada, que está dando 15%. Seguimos da venda. Né? Então tá muito bom. Vamos lá começar a responder. Tem perguntas aí, Caio? Vamos lá. Primeiro, o convidado 6742 pediu PECAR 4. PECAR 4. Vamos dar uma olhada no gráfico então de PECAR 4. Acho que era um dos gráficos mais bonitos que estava sinalizando queda há um tempo atrás. O semanal era maravilhoso. Neste rompimento aqui, né, de R$87, né, deu um belo trade. Na semana passada, a gente falou de venda de PECAR 4 aqui nesse rompimento de R$73, né, quando ela apontou para baixo de novo. Está tentando se segurar nesse fundo. É muito importante para começarmos a pensar em alta que esse fundo não seja rompido. Ontem teve um dia bom, mas está muito cedo ainda para falar em compra, né? Você precisa de um pivô, pelo menos aqui no gráfico de 60 minutos, né? Então o gráfico de 60 minutos vem abaixo das duas médias. Quem sabe aqui uns 2, 3 dias laterais, e aí sim, se fizer ficar um gráfico mais bonito aqui, com as linhas do MACD de média móvel apontando para cima, a gente começa a pensar nessa reversão. Então, por enquanto, não tem operação de venda, porque está perto do alvo, e também não tem operação de compra, porque não chegou o ponto dela ainda. Por enquanto vai ficar de fora, e se está vendido, o stop pode ser já no preço de entrada, ou seja, abaixo aqui, acima, né, desses 73,00. Bom, o Seller pediu ITSA4, na minha opinião, começando a ficar muito interessante. Até onde nós estávamos olhando entre YouTube e TSA, pode ser que TSA esteja mais atrativo do que YouTube, então fiquem atentos. Mas quanto YouTube quanto TSA, o gráfico é muito parecido, né? O Celso explicou um pouco aqui essa relação entre as duas, né? Aqui, eu vou até tirar essa linha, porque uma linha só aqui não cai tão bem, né? Eu acho que é muito mais uma região. A gente tem uma região aqui, né, de forte suporte aqui em TSA, assim como tem também em YouTube, né? E depois de uma queda muito forte, né, quer dizer, rompeu aqui o que a gente chama de caixote, né, essa lateralização, esse retângulo, né, e a partir desse rompimento ganhou força para vir aqui no suporte. Então essa região para mim é uma região de forte suporte. Eu preferi sair um pouco de YouTube essa semana e ficar mais por conta de BBDC4, porque achava o gráfico mais interessante, tá? Mas o YouTube e TSA também estão interessantes aqui nessa região. Talvez TSA um pouco mais,
por conta desse desconto que tem, enfim, que o Celson explicou, inclusive, na sexta-feira para o pessoal. A gente estava olhando desconto ontem, eu, ele e o Kim, dá uma olhada. Mas tem que ficar muito atento, porque se perder essa região até 7,65, corram para as montanhas, né? Aí não pode ficar comprado no papel de jeito nenhum, tem que pensar no stop abaixo disso, quer dizer, tem que pensar antes de iniciar a operação, tá? Porque aqui, ela, apesar de ter uma lateralização no gráfico semanal, né, no gráfico diário tem tendência de baixa, tá? Então muito cuidado com esse ponto, mas é um ponto bonito para pensar em compra. Primeiro sinal é quem sabe com candle com máxima maior hoje, né, acima dos 807, 808, e o stop precisa ficar abaixo desse fundo aqui, não pode deixar de stopar, porque senão pode ter aí... deixar de stopar é sempre uma derrota, né? Então, exatamente. Eu gosto muito de bancos, olhando todo o cenário, todos os tipos de mercados que estão na bolsa hoje, o que eu mais gosto são bancos. Mas eu ainda tenho muito medo da questão do ajuste fiscal, ainda pesarem sobre bancos. Eu acho que ainda o governo pode tender a optar, olha, todos estão pagando a conta do ajuste fiscal, então está na hora também de quem tem os maiores lucros, ou seja, os bancos, também pagarem um pouco dessa conta. Então, gosto muito do setor, mas eu também sempre ficaria atento a notícias de agenda política e econômica, principalmente com o ajuste fiscal dentro de Itaú ou Bradesco. Então, acho que vale monitorar também o gráfico. Eu acho que o gráfico diz tudo, né? Mas também sempre fica no radar ali questão de ajuste fiscal, que pode vir algo para impactar banco, tentando diminuir lucro de bancos, para naquele negócio de, bom, todo mundo tem que pagar essa conta no fim das contas. Diminuir lucro de banco é uma coisa difícil aqui no Brasil, né? Mas enfim, uma hora acontece. Bom, pediram BIF 3, o Ribamar pediu BIF 3. BIF 3 é uma das mais pedidas, né? Então, BIF 3 tinha uma lateralização aqui nessa região. Perdeu um M clássico, né? Então ela fez isso aqui, tinha tudo para voltar a subir, fazer novo topo, mas aí perdeu força e fez uma onda para baixo, né? Aliás, o setor, a gente deu venda em JBSS ontem, e ele também está caindo, né? Então está com dificuldade. Eu acompanho bem o setor de perto, né? Mas esse ponto aqui de BIF ainda é um ponto de suporte, né? A gente precisa ter um pouco de paciência. Então quem está vendido, ficar muito atento com essa região, e a gente precisa ficar atento ao gráfico de 60 minutos. A hora que fizer pivô, a gente tem a possibilidade de pensar em compra em BIF. Mas aqui, na minha opinião, não tem trade. Tem que ficar de olho. Acho que já foi o trade. E só colocando, Ribamar, ontem saíram os dados de exportações de carne, saem toda segunda-feira. O acumulado de julho foi 86,4, foi menor do que junho e bem menor em relação ao ano passado. E bife, a 70% da produção é voltado para o mercado externo. Então, exportação tem dado algumas pedaladas, como estamos usando muito essa palavra. Então, o bife não tem conseguido tanta força para poder subir. Mas entre os três, o Minerva, Marfrig e JBS, eu gosto muito de Minerva, que é o BIF 3. Legal, vamos voltar para o gráfico que tem mais alguma coisa? SUSB 5, também essa aí. SUSB 5. Olha, SUSB... Convidar o 3716 perguntou aqui para nós. SUSB teve uma queda muito forte há 2 semanas atrás, se recuperou semana passada, mas a gente precisa ficar de olho aqui em SUSB, porque, na minha opinião, ela vai ter muita dificuldade de romper esse topo, tá? Então, os próximos dias vão ser decisivos para ela, principalmente se nessa região aqui ela lateralizar, ela pode vir para fazer onda 3 para baixo, que é repetir essa primeira onda aqui de queda para baixo, tá? Então, o que eu gosto de olhar é exatamente isso aqui, né? Esse indicador aqui, que é uma média de curto prazo, de médio e de longo prazo, apontado para baixo, não agora, desde lá atrás, desde essa região aqui já estavam aí apontados para baixo, tá? Então, a gente tem que ficar atento aí com essa condição. Então, para quem está comprado no papel, eu acho que um stop abaixo de 14,80, 14,90 já é o suficiente, tá? E tem que torcer muito para ela ganhar força neste momento e romper esse topo, senão ela pode vir aqui para uma reversão de tendência. O gráfico começa a dar sinais de que isso é possível, tá ok? Então, muito atenção a SUSB 5. Bom, acho que Vale 5, todo mundo pede, sempre Vale 5 e Petro sempre são as campeãs. Vale 5, a gente deu venda nela também na semana passada, ela rompeu essa linha azul aqui, que é a região do Deus me livre, que a gente gosta de falar, né? Que é aqui o fundo de 2008, é um fundo muitíssimo importante e que foi rompido e, portanto, aí a gente precisa ficar bem atento com esse papel, tá? Eu acho ele muito esticado, pode até ser que ele consiga um pouco de repique antes de uma queda mais forte, mas já é aqui um ponto... já está rompido, inclusive no gráfico semanal. Eu acho que o Vale pode chegar até as patamar de 12, 11,75, que seria meu alvo. Eu acho que o Petro está muito mais próximo de um possível fundo, né? A gente não tem bola de cristal, mas um possível fundo do que Vale, para mim, tem mais
degola para Vale. Beleza, tem mais ativo aí? Temos, vamos lá, Ecor 3 também. Eco Rodovias. Bom, Eco Rodovias foi mais uma que deixou um candle bem bonito aqui no gráfico diário. Aliás, é claro que a gente não podia dar compra em todos os martelos do gráfico, senão exatamente. Daríamos compra nos 30 papéis, né? Mas esse aqui até agora que eu vi, né, foi a resposta mais bonita ao martelo foi exatamente Eco Rodovias. Fazendo inclusive um padrão de candlestick que a gente chama de engolfo, né? Muita gente vai falar, mas não é engolfo porque não engolfou a sombra anterior, tá? Então eu leio o engolfo de uma outra maneira, né? Para mim é tudo, o padrão de candlestick é tudo por conta da parte emocional dos traders, né? O que importa é que depois de um dia onde você teve uma briga intensa entre comprados e vendidos, você tem um dia extremamente positivo, engolfando pelo menos o corpo real do dia anterior, dando para a gente aí a entender que pode, pelo menos, né, voltar aqui nessa região de médias móveis, que já daria aqui uma boa voltada, tá? Para quem está comprado, tá de parabéns, ótimo, vamos ver aí se ele consegue voltar nessa região. Mas é muito difícil a gente iniciar a operação aqui por conta da relação risco-ganho, né? Então, iniciar agora, né, a gente está no meio do caminho, né, quando a gente vai... Se a gente pensar, por exemplo, em compra nesse ponto, tá certo? A compra aqui nesse ponto, né? O stop está aqui embaixo, né? Então, o teu risco na operação seria isso, né? E o teu alvo está aqui, na melhor das hipóteses, na média móvel de 72. Então, o alvo para essa operação seria isso, né? A gente percebe que o teu stop, né, é quase do tamanho do alvo, então não tem uma boa relação risco-ganho. Exato. Né? O que você pode fazer é tentar achar aqui um stop mais justo, né? Eu vou colocar aqui, mas de qualquer forma você vai dar uma colchambrada nessa condição aqui. Então o cuidado que deve ter é só esse. Se conseguir comprar mais embaixo, melhor. Aí você tem alvo maior e risco menor, o que está muito bom, tá? Bom, acho que por último, vamos ver CETIP? CETIP 3, vamos lá, CETIP 3. Olha, também é um gráfico muito bonito para alta, né? Se o mercado se recuperar, isso aqui é um papel que muito provavelmente rompe o topo. A gente tem aí essa região de 36,70 como principal resistência, a região de 34,50 como principal suporte. Ela está trabalhando, quer dizer, mesmo com a queda forte do mercado, ela se segura aqui em cima. E qualquer alta que supere esse topo, acho que dá para ficar na operação. Tá bonito. Stop ou abaixo de 34,50 ou para quem opera aí posições um pouco mais longas, ou abaixo de R$ 32,57, perfeito? Vamos lá, mais uma? Croton. Croton 3. Croton, vamos lá. Bom, Croton, a gente tinha falado aqui deste rompimento desse retângulo, falamos também que os suportes mais importantes para ela estava aqui em 10,30 e depois aqui em 9,80, foi onde ela bateu e está trabalhando aqui dentro, né? Então, na minha opinião, é muito mais provável uma correção dessa tendência do que uma queda forte até os 9,20, tá? Mas também não vejo trade, né? Então, se a gente tirar aqui essa região, né, a gente percebe que o ponto, se subir, né, a resistência está aqui na mínima, aonde você tinha suporte, né, do caixote aqui, acaba virando resistência, né? E para baixo também você tem um suporte aqui, que você não tem gerenciamento de risco para essa operação, tá? É bom ficar de olho no gráfico de 60 minutos para ver se vai dar pivô para cima, ou na pior das hipóteses, esperar aqui romper essa linha aqui, que aí sim é a região do Deus me livre, abaixo disso Croton fica bem feio, tá? Bom, vamos ver LPL4, acho que elétricas também está no radar, lembrando, LPL4, vamos lá. Que essa semana podemos ter um pacote de ajuda aí às geradoras de energia, tá? Então... Isso que causa uma distorção enorme para a gente aqui. Bom, enfim, LPL4 numa região de muito suporte, que é exatamente essa média móvel laranja de 72 períodos. Para pensar em operação com ela, a gente tem que descer o tempo gráfico, quer dizer, tem que vir aqui para um gráfico de 60 minutos e esperar uma reversão de tendência, né? Então o que a gente teve até agora foi um novo fundo em LPL4, ela subiu e está corrigindo. Então se fizer um pivôzinho de alta, a gente começa a pensar em compra com ela. Tem que esperar aqui nosso indicador virar para cima, por enquanto está todo cruzado para baixo, quer dizer, não tem sinal. Então pelo gráfico parece que a gente vai ser enrolado aí por mais um tempo, não dá para pensar em operação por enquanto com ela. Bom, vamos falar agora de mineradoras, vamos ver igual 4, acho que também... Igual 4, vamos lá. Submarino, foi e não volta nunca mais. É igual 4 ou Submarino, antigamente tinha ação da Submarina, não sei se você se lembra, né? Lembro. Sub 3, Sub 4. Bom, continua caindo, o ponto de suporte é lá perto de R$1, né? Não tem
o primeiro suporte que tem papel é aqui 60 centavos, tá? Infelizmente a gente não tem outro suporte aí para o papel. Nem repique, mas não vai repicar, não vai subir. Um dia vai subir, uma hora vai subir, pode até ser hoje, né? Mas, cara, não tenta pegar isso porque tem 3 tipos de pessoas que eu conheci que tentavam descobrir onde está o fundo, né? Tem um tipo que ficou pobre porque perdeu todo o dinheiro tentando acertar essa operação. O segundo tipo ficou louco porque percebeu que não conseguia pegar esse tipo que isso aí é para quem consegue prever o futuro e a gente não consegue, ficou tentando e ficou louco. E o terceiro tipo ficou pobre e louco, né? E eu nunca conheci ninguém que realmente tenha conseguido ganhar dinheiro. Tá barato demais no mercado financeiro, né? Exatamente. Já viu o OGX, estava barato demais. Estava barato demais a R$6, né? Parou a 6 centavos. Pois bem. A gente vai fazer uma troca aqui na bancada, né, Caio? Hoje. Vamos sair, vamos dar uma... O Caio vai dar lugar para a Maitê, que vai falar um pouco sobre um outro tipo de investimento, que é um fundo de investimento que a gente está lançando, de capital protegido. E aí ela vai vir esses últimos minutos para explicar um pouco aqui para ela. Então vou pedir para você aí... Bom, primeiro, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos. Estamos ali no Arena Investidor pela XP Investimentos. Dá uma olhada no do Daniel, BVMF3. Beleza, vamos fazer isso até para a gente fazer a troca aqui. BVMF3. Então vamos lá. Eu falei muito de BVMF aí também. Era uma das que eu queria indicar no final de semana, no estudo de domingo, né? Justamente porque tinha deixado um candle como martelo. Ainda bem que eu não escolhi ela, porque ficou feio ontem esse martelo. De qualquer forma, né, BVMF fez o seguinte, ele tinha esse retângulo, e aí quando você tem uma figura como essa, né, você tem aqui a altura desse retângulo, e aí quando você tem um rompimento, você projeta essa altura para baixo para enxergar qual é o alvo, tá ok? Então, o que BMF fez foi exatamente cumprir esse alvo programado pela altura aqui do retângulo, e aí quando acontece isso, tá, fica mais provável que você tenha, a partir daí, uma correção até esse ponto, que era suporte e acaba virando resistência, o que a gente chama de reteste da tendência, para aí sim lançar outra onda para baixo, tá ok? Então, para quem gosta de trade bem curto, né, ficar atento com o gráfico de 60 minutos para ver se pega aí o pivô de alta nos 60 minutos. E vamos lá, deixa eu colocar o gráfico de 60 minutos. Então aqui, ó, BVMF tem tendência de baixa, pode fazer aqui um pivô de alta e aí você entraria na compra, isso para trade curto. E para quem gosta de swing trade, de operações um pouco mais longas, assim como eu, é esperar esse preço bater nessa região para tentar pegar a queda que viria depois. Bom, como a gente falou, fizemos a troca aqui. Bom dia, Maitê, como é que estão as coisas? Oi, André, bom dia, tudo bem? Tudo Obrigada jóia. por me dar essa oportunidade aí de estar aqui no programa de vocês, na abertura Não, legal. de mercado. Na verdade, o programa fala muito sempre de renda variável, de bolsa, de trade, né? E é sempre muito bom de diversificar, né? Até porque já se ganhou um prêmio Nobel, um cara que falava de diversificação e provava que quanto mais diversificada é uma carteira, mais resultado, quer dizer, melhor o resultado no longo prazo. Então, a gente está lançando um novo fundo, que é um fundo de capital protegido, que é uma coisa interessantíssima, quer dizer, para esse fundo, se tudo der errado, você vai receber o teu dinheiro de volta mais IPCA, né? Exato. Aí eu queria te perguntar que fundo é esse e explicar um pouco o que seria um fundo de capital protegido para o pessoal entender um pouco melhor. Pois é, gente, esse aqui é o 13º fundo de capital protegido que a gente está aqui na XP. É uma linha de fundos muito legal, porque para aquele cliente, né, quem é mais conservador, sabe que no final você quer entrar, você quer apostar num ativo de que você teria medo, de que ele é mais arriscado, que ele pode cair, e aí você fala assim, bom, pelo menos eu vou ter meu principal protegido no vencimento, né? Esse fundo que a gente está lançando especificamente agora, é uma modalidade diferente. Por quê? Porque além dele dar o capital protegido no final, ele também paga o retorno do IPCA. Então, ou seja, no pior dos cenários, o investidor ele vai receber, né, o que ele investiu, o capital dele inicial, mais o retorno do IPCA no período. Tá. E assim, é muito legal, são 21 meses, né, esse fundo, e eu sei que muita gente está aí preocupada com inflação, mas além dele ter esse diferencial de pagar a inflação, ele também tem a performance dele atrelada a um ativo lá fora.
tá? Que é um ativo para quem aí está preocupado, que não quer investir o dinheiro aqui no Brasil, quer diversificar um pouco a carteira com ativos internacionais. É um fundo que vai dar exposição também, além de dar exposição ao IPCA, vai dar exposição a um ativo internacional. Perfeito, vamos lá. Só para perguntar, qual que é O ativo. Não, o ativo não, o depósito mínimo que tem que fazer no fundo. O depósito mínimo no fundo, gente, é de R$10.000, tá? Então, assim, é um ticket bem pequeno. Como é que vai funcionar? Você coloca R$10.000, a gente já abriu esse fundo para captação, então ele começou ontem e ele vai até dia 17 de agosto, vocês podem investir até dia 17 de agosto. Então, como é que funciona? O cliente coloca R$10.000, né, o quanto ele quiser colocar, o mínimo é de R$10.000, e ele vai ter a performance do fundo, ela é atrelada à variação do IPCA mais a variação do HYG. O que é o HYG? O HYG, ele é um ETF da BlackRock, né? A BlackRock é a maior gestora de fundos no mundo, uma gestora americana, né? E esse ETF da BlackRock, ele investe em um índice de títulos de crédito de empresas americanas, tá? É como se fosse debentures, né? A gente conhece aqui como debentures. É um índice de debentures, né? Que eles são empresas americanas e que pagam uma taxa de juros maior que a média de mercado, né? Porque são empresas americanas que a gente denomina de high yield, no que se refere à classificação de risco de crédito. E no pior dos cenários, se esse índice da BlackRock ele cair, a performance dele for negativa, o cliente no final ele vai receber o retorno do IPCA mais o capital protegido. Se esse índice subir, né, no vencimento, o cliente vai ter então o capital dele de volta, mais o IPCA e mais o retorno desse índice. Deixa só para colocar em números que fica mais fácil do pessoal entender, né? Então o pessoal está perguntando qual que é o risco e tudo mais. Eu vou colocar lá, digamos, R$10.000, né? Tá. Eu vou ter que deixar esse dinheiro parado por 21 meses, então é um investimento de médio prazo. Você não pode de sair no meio do caminho, isso mesmo. Daqui a 21 meses, eu tenho garantido os meus R$10.000 de volta, mais a variação do IPCA. Então, digamos que em 21 meses o IPCA de lá tomara, né? 15% somente, né? Mas, então, se eu vou receber meus 10.000, mais esses 15% do IPCA. Isso. E se a variação nesses 21 meses desse índice for positiva, eu vou receber também essa variação, perfeito? Isso. O que é importante também lembrar, né? É a variação absoluta do índice, né? Não tem risco cambial. Então, por exemplo, se esse índice da BlackRock, o HYG, ele subir, por exemplo, 10% em dólares, o cliente vai receber 10% em reais. Então, daí, no seu exemplo, né, o cliente receberia os 15% do IPCA, mais os 10% em reais do que variou o índice. Ok, tá? se o dólar cair por algum motivo não nesses 21 tem, meses, não você importa. não corre risco de o índice subiu, mas o dólar caiu e aí você fez uma compensação. Então esse risco também não existe. Não existe, não tem risco cambial nenhum, tá? Eu vi que teve gente que estava perguntando qual que é o risco. O risco aqui é um risco de crédito, é como você investir numa debenture, né? E da empresa depois no final não pagar o título de renda fixa. Mas aqui nesse caso, você não vai ter esse risco. Por quê? Porque o principal é protegido, né? Então, se o índice for negativo, se acontecer de empresas não pagarem, ter essa performance negativa, você vai receber o seu principal de volta, mais a inflação. E uma coisa que é legal a gente comentar aqui, como eu disse, para quem está pessimista para a economia brasileira, por que isso é um produto bom? Porque esse índice ele é muito correlacionado com a economia americana, tá? São empresas, né, americanas, então o preço desse índice ele vai variar, ele pode variar bastante positivo com a melhora da economia americana, ou seja, melhora os fundamentos econômicos para as empresas que estão aí dentro desse índice, tá? Ótimo, ótimo. Então, para quem aposta na economia americana, é um bom fundo. Né? É um bom fundo. Quando a gente fala de capital protegido, muita gente tem dúvida, né, da estrutura que é montada para atender isso, mas
Esse não é o nosso primeiro fundo de capital protegido, é o 13º. Né? Esse é o 13º. A gente já teve fundo de capital protegido Europa, né, que você apostava nos índices europeus e se tudo desse errado você tinha o capital protegido de volta. E a gente já teve outros tantos. A gente já teve da Apple, a gente já teve um que era Apple, Facebook e Google, a gente já teve com o S&P, a gente já teve com o Ibovespa, né? E a gente teve com o Berkshire, né, com a empresa lá do Warren Buffett. E assim, por exemplo, o do Berkshire foi muito bem. Via de regra, nossos fundos foram muito bem, tá? E por isso, porque dá um seguro, né, para o investidor que está preocupado, ele quer entrar talvez numa coisa mais agressiva, mas ele quer ter o capital dele garantido, né? Então, acho que nesse caso, para quem aí está pessimista, vê um cenário, está preocupado, quer diversificar, quer sair um pouco de Brasil, né? Mas assim, a gente sabe que para você mandar o dinheiro lá para fora é complicado, né? Você tem que pagar imposto, não dá para mandar uma quantia pequena. Então, assim, com 10 mil reais, se você vai mandar o dinheiro lá para fora, é mais complicado, né? Mandar 10 mil reais. Então, esse fundo, o legal dele é que permite o acesso a um ativo internacional lá fora, né? Um ativo que está bem correlacionado com a economia americana e, além de tudo, paga o retorno do IPCA. Se a situação aqui ficar ruim, a inflação subir muito, você também tem, né, o retorno da inflação. O pessoal está perguntando o nome do fundo, é XP? XP, Capital Protegido, Inflação Plus 1. Tá? Dá para investir pela internet, tá, né? Então já está disponível lá na plataforma de fundos. Está disponível. Tá, deixa eu fazer, tem mais perguntas aqui, a gente ainda tem pelo menos uma assim. Imposto de renda do fundo como de fundo de longo prazo, tá? Então, assim, é de multimercado, de fundo de longo prazo, né? Porque são 21 meses o prazo do fundo. Você não pode sair no meio, você coloca o dinheiro hoje, você vai ter seu dinheiro de volta, né? Lá no final só. E uma coisa importante, pode ter a incidência de come-cotas, né? Que a gente tem come-cotas nos meses de maio e de novembro. Então, se a cota do fundo, né, tiver subindo, você vai ter a incidência de come-cotas. Perfeito. A taxa de administração do fundo qual que é? 1%. 1%, ótimo. Mas assim, o que é importante a gente falar aqui? A taxa de administração e todos os outros custos do fundo, eles já estão incluídos no capital protegido. Tá, então o capital é protegido independente da taxa. Exatamente. Muito legal, não legal, sabia disso. Pois é, bem legal, né? Legal. A tributação é o imposto de renda sobre fundos... De longo prazo. De longo prazo, né? Então acho que é isso. Acho que será que tem mais alguma pergunta? Taxa de administração... Enfim, isso já está disponível. Como é que ele faz para comprar esse fundo? Ele pode fazer direto pelo site? Você paga direto no site, né? Você entra lá na página para aplicar em fundos de investimentos, como você investiria em qualquer outro fundo da XP, você consegue investir mínimo 10 mil reais. Então é um mínimo bem baixo, né? Bem legal para você ter aí uma pitada de investimento internacional, diversificar o portfólio. Acho que muita gente, a maioria dos fundos que a gente fez aqui, a gente tinha feito os últimos em ações, né, em renda variável. Esse é um fundo de renda fixa, né, e esse índice, ele paga um cupom, né, como se fosse uma debêntures, elas pagam um cupom também, ele paga um cupom em média de 5 a 6% ao ano em dólar, né, e aí o investidor vai ter o retorno da variação do índice, né, mas também incluindo o cupom aí. Claro, o investidor não vai ganhar o cupom, porque é um fundo, né? Não tem pagamento de cupom dentro do fundo, mas está embutido isso no preço do índice. Legal, a gente fez a conta aqui que seria IPCA mais 10%, aí já tem gente falando, não, mas 10% em 21 meses é muito pouco, mas foi só um exemplo, né? Foi só um exemplo, exatamente. Legal. Tá? Foi só um exemplo. Beleza, muito obrigado. Então, pessoal, a gente está aí, é a primeira vez que a gente fala de algo que não é só mercado de ações e vamos fazer isso mais vezes, que eu acho que investir é muito mais do que o mercado de ações, é muito mais do que só fundos. Eu acho que a gente tem aqui, principalmente na XP, várias possibilidades e por isso a gente vai estar sempre tentando montar aqui outras possibilidades além do mercado de ações. Agora começa o programa com o Thiago Salomão, então a gente vai sair do ar, mas já ele está entrando, não saiam, tá? Tem mais coisa para vir aí durante todo o dia. Maitê, muito obrigado. Obrigada, André, foi um prazer, gente. Boa sorte aí, tá? Tá joia. Até mais, pessoal. Um abraço. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.